Sejam bem-vindos, queridos irmãos, irmãs e ouvintes da Palavra de Deus à nossa jornada pelas profundezas das Escrituras. Hoje, vamos mergulhar em uma das passagens mais importantes e misteriosas da Bíblia, que revela o destino final do maior inimigo da humanidade, que é Satanás, que está em Apocalipse capítulo 20, versos 1 a 10, que nos apresenta o aprisionamento do maligno e o reinado de 1000 anos com Cristo e o julgamento final de todas as nações. Você está preparado para entender a verdade bíblica sobre o futuro deste mundo e o plano soberano de Deus? Nesta mensagem, vamos explorar cada versículo, desvendando as promessas de vitória eterna para o povo de Deus e o fim definitivo do mal. Não saia daí, pois essa mensagem vai trazer clareza e esperança para os tempos em que vivemos. Abra sua Bíblia e venha comigo. Mas primeiro, se você está gostando deste assunto e deseja saber mais sobre as próximas revelações de Apocalipse, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu comentário. E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo, e uma grande cadeia na sua mão. Este versículo nos transporta para uma visão celestial, onde João, o apóstolo, contempla a descida de um anjo enviado diretamente por Deus. O fato de o anjo vir do céu já indica que ele age sob a autoridade e o comando divino. Ele carrega dois objetos simbólicos, mas de imenso poder espiritual: a chave do abismo e uma grande cadeia. A chave do abismo é um símbolo de controle e domínio absoluto sobre as regiões inferiores e espirituais. O abismo, na linguagem bíblica, representa o lugar de aprisionamento de seres demoníacos, a prisão temporária onde o mal é contido até o tempo determinado por Deus. Ao ser mencionado que o anjo tem essa chave, isso indica que o poder para libertar ou aprisionar está nas mãos de Deus, e somente ele tem autoridade sobre essas forças malignas. A cadeia nas mãos do anjo sugere a iminente captura de Satanás. Essa não é uma cadeia literal, mas representa o poder divino de restringir e limitar a ação do maligno. O tempo chegou em que o diabo, que durante tanto tempo andou solto sobre a terra, será dominado e contido. Esta imagem poderosa nos ensina que, apesar do caos e da maldade que vemos no mundo, Deus tem o controle absoluto sobre todas as coisas, inclusive sobre o destino de Satanás. Assim, esse versículo nos relembra da soberania divina. Enquanto o mundo pode parecer envolto em trevas e confusão, Deus está preparando o momento em que o mal será acorrentado, e o reino de Cristo será plenamente manifestado. É uma mensagem de grande esperança para os fiéis, que aguardam o dia em que a justiça prevalecerá e o mal será subjugado para sempre. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Neste versículo, a cena continua com o anjo celestial, que, com a chave do abismo e a grande cadeia em suas mãos, cumpre a missão ordenada por Deus: capturar e aprisionar Satanás. Ele não está lidando com uma criatura qualquer, mas com o maior inimigo da humanidade, identificado de várias formas para enfatizar seu caráter e as ações malignas que ele perpetrou ao longo da história. O dragão é uma das imagens mais vívidas usadas em Apocalipse, representando o poder destrutivo e violento do mal. O dragão é descrito em Apocalipse como aquele que guerreia contra o povo de Deus, tentando devorar o filho varão. Ele simboliza o caos, a perseguição e a resistência ferrenha contra os planos de Deus. A antiga serpente remete à primeira aparição de Satanás na Bíblia, no Jardim do Éden. É a serpente que enganou a mulher, levando Adão e Eva ao pecado, e consequentemente trazendo a queda da humanidade. Ao usar esse título, João nos faz recordar que Satanás é o mesmo ser que desde o princípio tem tentado destruir o relacionamento entre Deus e a humanidade. Ele é o autor da mentira, o sedutor que incita a desobediência. O diabo, em grego diabolos, que significa acusador, é aquele que constantemente acusa os filhos de Deus. Satanás tem sido o adversário, tentando destruir a vida espiritual dos crentes através de acusações e mentiras. Ele usa a acusação para trazer culpa e condenação, mas, através de Cristo, o poder dessas acusações já foi quebrado. Satanás significa adversário, um título que indica sua natureza como o principal oponente do plano de Deus e do bem. Ele age contra tudo que é santo, usando sua influência para corromper e desviar as nações e as almas humanas. Sua intenção é sempre opor-se à vontade divina, e ele o faz com astúcia e força. Agora, no cumprimento da profecia, o anjo prende essa criatura sombria por 1000 anos. Esse período, conhecido como milênio, é o tempo em que Satanás ficará incapacitado de influenciar o mundo. Durante 1000 anos, ele não poderá enganar as nações, nem interferir no reinado de Cristo na terra. Este momento é crucial, pois marca a queda temporária do poder do mal sobre a terra. Satanás, o dragão, a serpente, o acusador, finalmente amarrado,
mostrando que, apesar de todo o seu poder e resistência, ele está sujeito à soberania de Deus. O aprisionamento de Satanás por 1000 anos aponta para a vindicação do povo de Deus e o início de um tempo de paz e justiça, onde Cristo reinará sem oposição direta do maligno. Este versículo é uma declaração poderosa da vitória divina. Ele nos lembra que, por mais que o mal pareça triunfar em muitos momentos da história, Deus está no controle, e o tempo da derrota final de Satanás está marcado. A prisão do diabo é a prova de que o poder de Deus é supremo, e que, no tempo certo, toda maldade será derrotada e contida. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se completassem. E depois disso, importa que seja solto por um pouco de tempo. O versículo 3 continua a narrativa da captura de Satanás e nos oferece uma visão mais clara do destino temporário do inimigo de Deus. Após o anjo prender o dragão, a antiga serpente, o diabo e Satanás, ele é lançado no abismo, o lugar onde as forças do mal são encarceradas. O abismo, também mencionado em Apocalipse 9 como local de origem das criaturas demoníacas, é um símbolo da separação total entre o mal e o plano divino de redenção. É o local da prisão espiritual, onde o diabo será mantido sem poder atuar. O anjo não apenas lança Satanás no abismo, mas encerra-o ali. Isso indica que o inimigo não terá a mínima chance de escapar por conta própria. Ele será contido de forma absoluta, completamente isolado da humanidade e de qualquer influência. Essa cena traz uma poderosa imagem do controle divino sobre o mal. Embora Satanás tenha sido livre por tanto tempo para enganar, destruir e corromper, aqui ele é encerrado sob a autoridade de Deus. Além disso, o anjo põe um selo sobre ele. O selo é um símbolo de autoridade e proteção, e, neste caso, garante que Satanás ficará completamente restrito durante esse período. No Antigo Testamento, selos eram usados para lacrar decretos de reis, como vimos no caso de Daniel na cova dos leões. O selo no abismo indica que ninguém pode abrir essa prisão a não ser aquele que tem a chave, que é Deus. É uma demonstração de que Satanás está sob o domínio soberano de Deus, incapaz de romper esse decreto. O propósito desse encarceramento é revelado, para que não mais enganasse as nações. Durante o tempo que Satanás tem agido livremente, ele tem usado a mentira e o engano para desviar povos e nações do verdadeiro caminho de Deus. Desde o Jardim do Éden, onde enganou Eva, até o tempo do fim, Satanás tem sido o mestre do engano, semeando confusão e corrupção. Este versículo é um alívio, pois aponta para um tempo em que ele será incapaz de iludir as nações, permitindo que a verdade prevaleça. Esse tempo de encarceramento durará 1000 anos, o milênio, um período de paz e justiça sob o reinado de Cristo. Durante esses 1000 anos, a influência de Satanás será completamente retirada, e a terra experimentará uma era de prosperidade espiritual. Este é o tempo em que o reino de Deus será estabelecido de maneira visível e concreta, sem a oposição direta do maligno. Contudo, o versículo traz uma advertência, e depois disso, importa que seja solto por um pouco de tempo. Após os 1000 anos de paz, Satanás será solto por um breve período. A razão para isso não é completamente explicada aqui, mas podemos entender que será uma última prova para a humanidade. Mesmo depois de 1000 anos de reinado de Cristo, ainda haverá aqueles que, por livre-arbítrio, poderão ser seduzidos novamente pelo engano. Esta soltura final de Satanás mostrará de uma vez por todas o verdadeiro caráter dos corações humanos. Esse breve momento, porém, não será o fim. Ele apenas prenuncia o destino final de Satanás, que será revelado nos versículos seguintes, onde ele será destruído de forma definitiva. Esse versículo, portanto, nos fala sobre o controle absoluto de Deus sobre a história e sobre o mal. Ele nos traz a certeza de que o poder de Satanás será temporariamente suspenso, e que, ao final, sua derrota será completa. Enquanto aguardamos a consumação dos planos de Deus, temos a confiança de que, mesmo nas tribulações atuais, a vitória final pertence ao Senhor. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam um sinal na testa nem nas mãos, e viveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Neste versículo, o apóstolo João testemunha uma visão majestosa que nos transporta para a glória do reino milenar de Cristo. Ele vê tronos, símbolos de autoridade e poder divino. Aqueles que se assentam sobre esses tronos são investidos com o direito de julgar, uma responsabilidade dada por Deus, que aqui revela sua justiça por meio dos santos. Estes tronos não são para reis terrenos, mas para os fiéis de Deus,
os que foram vitoriosos sobre o mal e permaneceram firmes na fé em Jesus Cristo. Foi-lhes dado o poder de julgar. Isso sugere que os santos, os redimidos, terão um papel ativo no julgamento do mundo e, possivelmente, dos próprios anjos caídos. Este julgamento não é baseado em mérito humano, mas na justiça de Cristo, que agora compartilha seu poder de governo com os que perseveraram até o fim. Aqueles que governam com Cristo são os que venceram, que suportaram a perseguição e mantiveram sua fé, mesmo diante da morte. Em seguida, João vê uma visão mais específica: as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. Estes mártires, que deram suas vidas pela fé, são especialmente destacados. Eles não apenas creram, mas testemunharam corajosamente de Cristo, até o ponto de enfrentar a morte. Foram degolados, uma referência a execuções brutais, uma perseguição que muitos cristãos enfrentaram ao longo dos tempos, desde o Império Romano até nossos dias. Eles pagaram o preço supremo por sua lealdade a Jesus e à verdade do Evangelho. Contudo, sua morte não foi em vão, pois agora eles vivem em glória. Que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam um sinal na testa nem nas mãos. Aqui, João celebra a vitória espiritual daqueles que resistiram às forças do mal durante o período de tribulação. A besta, uma figura apocalíptica de poder maligno, exigia adoração e total submissão através do sinal, ou marca, na testa ou nas mãos. Os santos que João vê são os que recusaram essa adoração idolátrica, mesmo sob intensa pressão, sabendo que sua fidelidade a Cristo era mais valiosa do que qualquer recompensa ou segurança temporária que a besta pudesse oferecer. Eles permaneceram fiéis, demonstrando uma lealdade inabalável ao reino de Deus. E viveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Esse é o grande clímax deste versículo. Aqueles que foram martirizados, aqueles que resistiram ao mal, agora participam do milênio, o reinado de Cristo sobre a terra por 1000 anos. Sua morte foi transformada em vida, e não uma vida comum, mas uma vida gloriosa ao lado de Cristo, reinando com Ele. Eles passam da condição de perseguidos para a de governantes, da morte para a vida, numa inversão poderosa da lógica humana. O reinado deles não é simbólico, mas real e com Cristo, que governa em justiça e verdade durante esse período. O milênio é uma era profetizada onde a paz e a justiça divina serão manifestas na terra de forma plena. Durante esse tempo, aqueles que permaneceram fiéis, e até morreram por Cristo, terão um papel especial no governo divino. Eles não apenas experimentarão a vitória sobre a morte, mas também participarão ativamente no plano redentor de Deus. O poder de julgar e reinar será um reflexo da autoridade de Cristo, compartilhada com aqueles que o seguiram até o fim. Esse versículo nos oferece uma visão extraordinária da recompensa que aguarda os fiéis. Ele fala de uma transformação radical, onde o sofrimento e a morte são trocados pela vida eterna e o governo ao lado de Cristo. É uma mensagem de esperança e perseverança, lembrando-nos de que, apesar das tribulações e perseguições que podemos enfrentar, há uma glória reservada para aqueles que permanecem firmes na fé. O reino de Cristo será estabelecido, e aqueles que são seus participarão da sua glória e do seu reinado. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Este versículo nos conduz a um contraste poderoso entre dois grupos distintos de pessoas em relação à ressurreição e ao julgamento final. A frase "os outros mortos não reviveram" refere-se àqueles que não fizeram parte da primeira ressurreição, aqueles que morreram sem Cristo, ou seja, os ímpios, os que rejeitaram a mensagem de salvação e seguiram os caminhos da injustiça. Estes mortos, ao contrário dos mártires e fiéis mencionados nos versículos anteriores, não participam do reinado de Cristo durante o milênio. A expressão "não reviveram", até que os 1000 anos se completassem, implica que haverá uma segunda ressurreição, mas não durante o reinado milenar de Cristo. Este período de 1000 anos, também conhecido como milênio, é reservado para os santos que participaram da primeira ressurreição, aqueles que são abençoados com a vida eterna e o privilégio de reinar com Cristo. Para os outros, aqueles que não seguiram o caminho da fé, haverá uma ressurreição posterior, mas esta estará ligada ao julgamento final. Portanto, este intervalo de 1000 anos é um tempo de separação entre os fiéis e os ímpios, uma pausa divina antes do destino eterno daqueles que não seguiram a verdade. Aqui, vemos uma distinção clara entre duas ressurreições. A primeira ressurreição, destinada aos justos, e uma segunda, que ocorre após o milênio e será para o julgamento dos que morreram sem fé. A primeira ressurreição é de suprema importância e privilégio, pois nela os redimidos recebem sua recompensa eterna. Eles são os que ressuscitam para a glória, para viver e reinar com Cristo. Sua ressurreição é a vitória final sobre a morte,
uma demonstração do poder de Deus em transformar a morte em vida eterna. O termo é a primeira ressurreição, que sublinha a importância desse evento. A primeira ressurreição é o triunfo da vida sobre a morte, a restauração dos fiéis que morreram por causa do Evangelho. Eles não apenas ressuscitaram fisicamente, mas também espiritualmente, para compartilhar da glória de Cristo em seu reino. Esta ressurreição é um evento transformador, onde os que foram mortos em Cristo recebem corpos glorificados, incorruptíveis, e entram na vida eterna. Essa primeira ressurreição é mencionada com reverência e admiração, pois é uma bênção reservada para aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, que não cederam ao engano da besta e mantiveram sua fidelidade ao Evangelho. Para esses, a morte não tem poder definitivo, pois eles vivem para sempre com Cristo. Este versículo também lança luz sobre a justiça de Deus. Ele mostra que, enquanto os santos ressuscitarão para a vida e glória no início do milênio, os ímpios ainda aguardam a segunda ressurreição, que ocorrerá após os 1000 anos. Esse tempo de espera é uma preparação para o julgamento final, onde suas ações serão pesadas na balança divina. A ressurreição dos ímpios não será para a glória, mas para enfrentar o julgamento do grande trono branco, como veremos nos versículos subsequentes. A primeira ressurreição, portanto, é um evento profundamente significativo. Ela nos lembra que a morte física não é o fim para aqueles que estão em Cristo. Há uma promessa de vida eterna e participação no reino de Deus para todos que perseveram na fé. É uma promessa de esperança, vitória e ressurreição para a vida eterna. Já para os que não fazem parte dessa primeira ressurreição, o destino ainda está selado, aguardando o juízo final. Esse versículo destaca a esperança dos fiéis em Cristo, que são ressuscitados para participar do reino de Deus e compartilhar da sua glória. Ele nos alerta para a realidade da ressurreição e do julgamento, lembrando-nos que, enquanto os justos entram na vida eterna com Cristo, os outros aguardam seu destino no julgamento final. É um chamado à reflexão sobre a importância de estarmos prontos para a primeira ressurreição, vivendo uma vida de fé e fidelidade ao Senhor. E, acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Este versículo marca um momento dramático no plano de Deus para o fim dos tempos. Após 1000 anos de paz, justiça e reinado de Cristo na terra, um período conhecido como milênio, ocorre um evento surpreendente: Satanás será solto da sua prisão. Durante o milênio, Satanás esteve confinado no abismo, incapaz de influenciar ou enganar as nações. Mas agora, por razões que o plano soberano de Deus não detalha completamente, ele é liberto, e o mundo entra em seu último grande teste. A frase acabando-se aos 1000 anos indica que o tempo determinado para o reino de Cristo na terra chega ao seu fim. Durante este período, os santos reinarão com Cristo em perfeita paz e justiça. A terra, livre da influência direta de Satanás, foi um lugar onde a vontade de Deus foi plenamente estabelecida. O milênio foi uma era de renovação e retidão, mas o plano divino exige que, após essa era de bênçãos e governo messiânico, Satanás seja solto por um breve tempo. Satanás, que foi lançado no abismo no início do milênio, retorna à cena, não mais em total isolamento, mas com a liberdade para realizar uma última obra de engano. O propósito divino por trás dessa soltura nos lembra que Deus tem controle absoluto sobre todas as coisas. O fato de Satanás ser solto é uma parte intencional do plano de Deus, que permitirá, por um curto período, que o maligno teste as nações e exponha quem verdadeiramente é fiel ao Senhor. Durante o milênio, mesmo com Satanás confinado, as pessoas ainda mantinham a capacidade de escolher. Muitas nasceram nesse período e, embora tenham vivido em um ambiente de justiça e paz, ainda precisarão passar por essa prova final. A soltura de Satanás revela uma verdade profunda sobre o coração humano. A presença do mal pode ser removida por um tempo, mas o verdadeiro teste da fidelidade a Deus deve ser feito a partir do coração e não apenas em circunstâncias externas. Este momento final mostrará quem realmente é leal ao reinado de Cristo, para provar quem realmente, no íntimo, ainda pode ser seduzido pelo engano. A soltura de Satanás também reflete o caráter de Deus como um juiz justo. Deus dá a todos, até mesmo aos que viveram no milênio, a oportunidade de fazer uma escolha. Aqueles que genuinamente amam e seguem a Deus serão revelados, e os que são facilmente levados pelo engano serão expostos. Isso enfatiza a importância do livre-arbítrio no plano de Deus, onde cada pessoa, em qualquer era, tem a oportunidade de decidir por si mesma entre seguir a verdade ou o engano. Satanás, com sua soltura, tenta realizar uma última investida contra o governo de Deus, mas o versículo também antecipa a futilidade de seus esforços. A soltura de Satanás será breve. Embora ele tente reunir nações e desencadear uma rebelião final, seu destino já está selado. Este momento, na verdade,
prepara o terreno para a vitória completa e definitiva de Deus sobre o mal. Esse versículo nos lembra de que o poder de Satanás é temporário e limitado. Embora ele seja solto por um breve período, ele age dentro dos limites que Deus estabelece. Tudo isso culminará na sua derrota final e eterna, como descrito nos versículos seguintes, quando ele será lançado no lago de fogo, o destino final de todo o mal. A soltura de Satanás, portanto, é um prelúdio para o encerramento do plano redentor de Deus e a purificação total do universo de qualquer traço de maldade. Deus permanece soberano, controlando cada detalhe da história, e mesmo a libertação de Satanás faz parte do plano divino para revelar a fidelidade dos justos e julgar os que rejeitam a verdade. Este versículo, em sua profundidade, nos traz uma lição importante. Mesmo após períodos de bênçãos e reinado de Cristo, o coração humano será testado. Satanás será solto para um propósito divino, mas sua soltura será breve, e o julgamento final virá logo em seguida. Deus, em sua soberania, permite que o mal se manifeste uma última vez, apenas para esmagá-lo de forma definitiva, demonstrando sua justiça e poder eterno. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, a saber, Gog e Magog, para as ajuntar para a batalha. O número delas é como a areia do mar. Este versículo apresenta um momento dramático na narrativa do Apocalipse, onde Satanás, após ser solto de sua prisão, imediatamente se coloca em ação. A descrição de sairá a enganar as nações revela a essência da natureza de Satanás como enganador por excelência. Desde os primórdios da história humana, ele tem utilizado a mentira e o engano como suas principais armas. Sua capacidade de enganar, mesmo em um tempo onde o reinado de Cristo foi evidente, é um testemunho do seu astuto e maligno caráter. A expressão das nações que estão sobre os 4 cantos da terra sugere uma abrangência global. Satanás não apenas engana um grupo restrito, mas busca influenciar toda a humanidade. Ele mira especialmente aqueles que não estavam firmemente arraigados na verdade de Deus, aqueles que, mesmo vivendo sob a paz e a justiça do milênio, podem ser suscetíveis às suas mentiras. Este ato de engano nos lembra que a influência do mal pode penetrar em qualquer lugar e a qualquer momento, mesmo em tempos de grande espiritualidade e abundância de verdade. A menção de Gog e Magog é particularmente significativa. Gog e Magog são frequentemente interpretados como símbolos das forças malignas que se opõem ao povo de Deus. Esta referência é rica em simbolismo e evoca imagens da batalha final entre as forças do bem e do mal. Essas figuras, que aparecem em Ezequiel capítulos 38 e 39, representam as nações que se levantam contra Israel, simbolizando a oposição que o povo de Deus enfrentará ao longo da história. Ao trazer à tona Gog e Magog, o texto reforça a ideia de que, independentemente do tempo ou do lugar, o povo de Deus será alvo das forças do mal. Satanás, ao juntar as nações para a batalha, demonstra sua astúcia ao criar uma falsa esperança entre os que seguem suas mentiras. Ele promete um triunfo contra o reino de Deus, mas esse engano é destinado ao fracasso. O conceito de batalha sugere não apenas um conflito físico, mas uma luta espiritual em que as forças de Satanás se opõem diretamente ao reinado de Cristo. Essa batalha é emblemática do grande confronto final entre o bem e o mal. A frase "o número delas é como a areia do mar" ilustra a magnitude deste exército reunido. A imagem da areia do mar é utilizada para enfatizar a imensidão da oposição que se levanta contra Deus. Apesar da presença clara do reino de Cristo, Satanás consegue reunir um vasto número de seguidores, todos prontos para se opor a Deus. Isso reflete a dura realidade de que muitos, mesmo diante de tanta verdade, podem ser seduzidos pela ilusão de poder e liberdade oferecida pelo enganador. Este versículo nos alerta sobre a perseverança da verdade de Deus em face da oposição. A tentativa de Satanás de enganar as nações é um lembrete de que o conflito espiritual não se encerra com a vitória de Cristo, ele continua até o final da história. Para os crentes, essa passagem serve como um chamado à vigilância, lembrando que a batalha contra o engano e a injustiça é constante. Além disso, essa batalha final destaca a soberania de Deus. Embora Satanás consiga reunir um grande número de seguidores, ele está operando sob os limites permitidos por Deus. O desfecho já está assegurado, o triunfo de Cristo e a derrota definitiva de Satanás. O versículo enfatiza que, independentemente da quantidade ou da força do exército de Satanás, Deus é maior. Sua vitória é certa, e a vitória final será um testemunho do seu poder e justiça. Este versículo não apenas revela a natureza enganosa de Satanás, mas também sublinha a necessidade de vigilância e fé firme em Deus. Apesar das dificuldades e da oposição, os crentes podem ter certeza de que, no final, a vitória pertence ao Senhor. A batalha pode ser grande e os adversários numerosos,
mas em Cristo, temos a certeza de que somos mais que vencedores. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade querida. Mas desceu fogo do céu e os consumiu. Este versículo representa um momento culminante e dramático na narrativa do Apocalipse, onde as forças de Satanás, que foram enganadas e reunidas para a batalha, agora se mobilizam. A expressão subiram sobre a largura da terra indica a magnitude e a determinação desses inimigos. Eles não são apenas um pequeno grupo, a descrição sugere um exército massivo que se espalha por toda a terra, buscando cercar os santos e a cidade querida de Deus. Essa imagem evoca um senso de urgência e a realidade da luta espiritual em que os crentes estão imersos. O arraial dos santos simboliza o povo de Deus, aqueles que foram lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro. É aqui que reside a verdadeira fé, a comunhão dos que seguem a Cristo. A expressão cidade querida refere-se, em muitos contextos, a Jerusalém celestial, a cidade de Deus onde o seu povo habitará. Essa cidade é representada como um local de segurança, esperança e justiça, um lugar onde Deus reina soberanamente e onde o mal não tem lugar. A tentativa de cercar os santos e a cidade revela a futilidade do esforço de Satanás. Ele acredita que pode atacar e conquistar, mas esse ato de cercar representa mais do que uma estratégia militar. É um símbolo da oposição ao plano de Deus. Ao tentar subjugar os santos, Satanás está desafiando a autoridade e o reino de Deus. Essa batalha final é, em última análise, uma luta pelo domínio espiritual, onde as forças do mal se opõem à vontade do Altíssimo. No entanto, a resposta de Deus a esse cerco é imediata e poderosa. Mas desceu o fogo do céu e os consumiu. Esta frase expressa a intervenção divina. O fogo que desce do céu é uma manifestação do juízo de Deus, simbolizando sua ira contra o mal e a proteção que ele oferece ao seu povo. Este é um momento em que Deus não apenas defende os santos, mas também demonstra o seu poder supremo sobre todas as forças do mal. O fogo consome as forças de Satanás, uma ilustração clara de que, mesmo quando as circunstâncias parecem sombrias e desesperadoras, a vitória de Deus é assegurada. A imagem do fogo também possui um significado profundo nas Escrituras. Muitas vezes, o fogo representa o purificador, a presença de Deus e o julgamento. Aqui, ele não só consome os inimigos, mas também valida a pureza e a santidade do povo de Deus. O fogo que desce do céu é uma confirmação de que Deus está presente e ativo em defesa de seus santos. Este ato é um lembrete poderoso de que, embora os desafios e as batalhas possam ser intensos, a proteção e o poder de Deus são incomensuráveis. A vitória é, portanto, não apenas uma questão de força militar ou estratégia, mas uma demonstração clara da soberania de Deus. A tentativa de Satanás de cercar os santos e a cidade querida termina em uma derrota espetacular. Esta passagem nos encoraja a permanecer firmes em nossa fé, mesmo diante das adversidades. Sabemos que, embora os inimigos possam se levantar contra nós, a proteção de Deus é infalível, e sua vitória sobre o mal é garantida. A cena final de Apocalipse serve como um poderoso lembrete de que, em última análise, Deus triunfará sobre todas as forças do mal. Mesmo nas situações mais sombrias, onde parece que estamos cercados por inimigos, a ajuda e a salvação de Deus podem vir em um instante, e seu poder será manifestado de maneiras que superam nossa compreensão. Ele é o nosso defensor, e a vitória é assegurada para todos aqueles que são chamados pelo seu nome. Esta descrição reflete a gravidade e a profundidade do versículo, enfatizando a certeza da vitória de Deus em meio à oposição e a importância da confiança nele. A batalha pode parecer intensa, mas, ao final, sabemos que o Senhor é quem prevalece. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estavam a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite, para todo sempre. Este versículo culmina em um momento decisivo na narrativa do Apocalipse, marcando a derrota final e irrevogável de Satanás. A descrição de o diabo, que os enganava, não apenas reitera a identidade de Satanás como um enganador por excelência, mas também encapsula sua missão ao longo da história. Desde o Éden, ele tem buscado enganar a humanidade, desviando-a da verdade e da luz de Deus. Sua obra de engano e sedução culmina nesta cena, onde ele é finalmente confrontado por seu próprio destino. O ato de ser lançado no lago de fogo e enxofre é uma representação poderosa do juízo divino. O lago de fogo é o lugar preparado para o castigo eterno de Satanás e de todas as forças do mal. Esta imagem evoca não apenas a ideia de destruição, mas também a separação eterna da presença de Deus. O fogo e o enxofre, elementos que simbolizam purificação e juízo, indicam a seriedade do castigo que aguarda o diabo.
Aqui, a justiça de Deus se manifesta em sua forma mais pura. O mal não pode prevalecer, e aqueles que se opõem a ele enfrentarão as consequências de suas ações. A adição de onde já estavam a besta e o falso profeta ressalta a continuidade do juízo. A besta e o falso profeta, que desempenharam papéis cruciais na rebelião contra Deus e na sedução das nações, já foram condenados ao lago de fogo. Isso reforça a ideia de que Satanás não é o primeiro a experimentar essa condenação. Ele se junta a outros líderes do mal que também foram derrotados. Essa associação entre os três, Satanás, a besta e o falso profeta, simboliza a completa erradicação de todas as formas de engano e oposição a Deus. O triângulo do mal é destruído, e a soberania de Deus é estabelecida de maneira definitiva. A frase "serão atormentados dia e noite", para todo sempre enfatiza a natureza eterna da punição. O tormento contínuo simboliza a separação eterna de Deus e o sofrimento resultante de estar fora da sua presença. Essa condição é um lembrete do preço do pecado e da rebelião contra o Criador. Para aqueles que escolheram seguir o caminho do engano e da oposição, não há mais esperança de redenção. O tempo para a escolha foi encerrado, e agora enfrentam as consequências de suas decisões. Essa descrição final é um aviso solene sobre as repercussões do pecado e do engano. Para os crentes, ela serve como um encorajamento e um consolo, pois sabemos que, em Cristo, somos libertos da condenação e do destino que aguarda aqueles que rejeitam a verdade. Para o mundo, é um lembrete da seriedade do chamado de Deus para a fé e a obediência. Além disso, a visão do lago de fogo também ressalta a certeza do triunfo final de Deus sobre o mal. O diabo, que tantas vezes parece ter o controle e a capacidade de enganar as nações, está agora em sua posição definitiva, derrotado e atormentado eternamente. Essa conclusão gloriosa nos assegura que, independentemente das lutas e desafios que enfrentamos nesta vida, a vitória de Deus é certa. A mensagem de Apocalipse é clara: o mal será derrotado, e todos os que escolherem seguir a verdade de Deus e permanecer firmes em sua fé compartilharão da glória e da presença do Senhor por toda a eternidade. Este versículo nos exorta a permanecer firmes na verdade, a resistir ao engano e a confiar que, no final, Deus trará justiça e restauração à sua criação. Meus amados irmãos e irmãs, eu sou o evangelista Ronaldo e quero agradecer por estar aqui conosco. Não sei a que horas você está ouvindo essa mensagem, mas o que importa é que você faz parte dessa comunidade. Se você foi tocado por este conteúdo e deseja se aprofundar mais na palavra de Deus, eu peço que você nos ajude a espalhar essa mensagem poderosa. Curta este vídeo. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas que precisam ouvir a verdade do Evangelho. Compartilhe com seus amigos e familiares. Juntos, podemos levar esperança e luz a quem está precisando. Deixe seu comentário. Sua opinião é muito importante para nós e adoramos ouvir o que você pensa. E claro, inscreva-se no canal. Não perca nenhuma novidade e fique por dentro de todos os conteúdos que preparamos com carinho para você. Conto com seu apoio para que possamos continuar essa missão e levar a mensagem de Deus ainda mais longe. Vamos juntos transformar vidas. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente.